Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. A noite cai sobre Nunes, e dentro do prédio administrativo do River, uma planilha iluminada por monitores revela mais do que números, expõe um plano de sobrevivência. A diretoria encara uma realidade incômoda, depender do rival para salvar o calendário internacional, e decide acelerar um reposicionamento ambicioso. À mesa, um orçamento fechado para uma ofensiva de mercado em 2026. O alerta está dado, não há espaço para erros. A crise esportiva, com eliminação precoce e calendário em suspense, empurra o clube a rasgar páginas e reescrever o roteiro. A estratégia não se resume a gastar, é uma tentativa de reconstruir identidade competitiva e devolver confiança à arquibancada. O River escolhe um caminho pragmático, investir de forma concentrada, com metas objetivas por setor, e devolver ao time principal uma espinha dorsal que aguente noites grandes. Um pacote financeiro reservado, 20 milhões de dólares, algo próximo de 107 milhões de reais, funciona como alavanca para a reformulação. O montante não pretende seduzir pelo brilho dos nomes, mas pela adequação a funções, presença diária, profundidade pelos lados, meia criativo que rompe linhas, defensor que vence duelos e domina coberturas em campo aberto. O dinheiro vira ferramenta, não vitrine. O primeiro passo foi duro e necessário, uma lista de saída com 8 peças ao final do ano. O objetivo é enxugar folha, abrir espaço regulatório, e permitir a entrada de atletas que modifiquem a dinâmica de jogo. Quem fica precisa render imediatamente, quem chega entra com missões táticas definidas, e quem parte deixa uma lacuna que será preenchida por perfil específico, não por reputação. No topo da pauta, o ataque pede um farol que normalize os jogos grandes. Entre opções estudadas, reaparece um nome que mexe com a torcida e provoca o Brasil, um atacante revelado em casa, hoje em circuito europeu, alvo recente de um gigante carioca. O retorno ao continente, porém, esbarra em empréstimos ativos, cláusulas duras e calendários descompassados. O River sabe que, para repatriar, precisará de timing e convicção. Outros caminhos se abrem pelas pontas do elenco. Há quem tenha sido oferecido por agentes com agenda no Oriente Médio, há perfis que transitam entre Rússia e Portugal e poderiam dar amplitude e aceleração ao modelo. Em paralelo, a direção observa talentos formados no próprio clube, hoje vinculados a gigantes ingleses e alemães, buscando brechas de empréstimos ou acordos com ponte de desenvolvimento. A prioridade, quem ainda cabe no contexto sul-americano sem perder competitividade. As laterais exigem renovação com energia e leitura de transições. No radar, jogadores acostumados a duelar em blocos médios e altos, capazes de sobreviver a jogos com trocas rápidas de posse e coberturas longas. Em ligações com a Europa Oriental, surgem alternativas que unem físico e disciplina posicional, atributos que faltaram em noites decisivas. Nesse tabuleiro, o Brasil aparece não apenas como concorrente, mas como espelho. O Flamengo mantém vigilância constante sobre nomes que o River também monitora, e essa disputa adiciona pressão aos prazos. Cada tomada de decisão considera janelas, registro federativo, liberação de empréstimos e a inevitável guerra de propostas. O clube argentino decide operar com sigilo reforçado para evitar leilões. Táticas à parte, o vestiário precisa de liderança que resista à turbulência. O treinador, acostumado a construir times inteligentes e agressivos, recebe a missão de transformar orçamento em sistema. O ajuste passa por treinos orientados a recuperar comportamentos, bloco compacto, pressão coordenada na segunda bola, ataque que não se perde ao recuperar a posse, e bola parada que devolva pontos perdidos. Ao olhar para as cifras, a direção traduz números em margem de manobra. 20 milhões de dólares significam espaço para 2 contratações de impacto, mais peças dirigidas ao equilíbrio e profundidade. O recado interno é claro, o clube não fará apostas de risco por emoção. Haverá cláusulas, metas por desempenho, e saída planejada caso ativos não alcancem entregáveis estabelecidos.
O torcedor quer respostas no placar, mas o time precisa primeiro fechar vazamentos. As derrotas recentes expuseram falhas em coberturas, desequilíbrio em transições e pouca contundência na última bola. A reformulação mira esses detalhes com obsessão: reduzir erro não forçado, ampliar taxa de finalizações de qualidade e resgatar confiança com vitórias que aguentem pressão. No eixo Rio-Buenos Aires, inevitavelmente, surge o ponto de fricção. Interesses cruzados com o rubro-negro criam mini-batalhas de informação, testes de paciência e movimentos indiretos para concorrer por ativos. O River pretende evitar espetáculos de bastidor, avança sob confidencialidade, e comunica apenas quando contratos estiverem blindados contra retrocessos. Entre as conversas, há tentativas de ponte com clubes que enxergam valor no desenvolvimento sul-americano como etapa intermediária. Talentos com minutos escassos na Europa podem encontrar protagonismo, físico ajustado à intensidade local e vitrine continental para novo salto. O River se oferece como plataforma, desde que perfil emocional e disciplina tática estejam alinhados ao projeto. No curto prazo, a dependência de resultados alheios dói na autoestima. A diretoria decide transformar esse desconforto em combustível. O plano estabelece datas, marcos e contingências, anúncio de saídas, assinatura de entradas prioritárias e pré-temporada desenhada para reintroduzir princípios de jogo. Não há espaço para improviso quando o calendário internacional cobra precisão. A torcida, exigente e acostumada a noites grandes, quer ver em campo o reflexo da promessa. O clube devolve convicção com transparência medida, explica. Fala, nação rubro-negra. Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma atmosfera carregada de tensão. Felipe Luís, técnico do Flamengo e ídolo histórico do clube, aparece diante das câmeras com semblante sério e palavras que ecoam como um trovão: "O tempo dele aqui se encerrou." A frase, direcionada a Samuel Lino, cai como uma bomba no ambiente rubro-negro e imediatamente se torna o assunto mais comentado entre torcedores, jornalistas e rivais. A declaração não foi feita em tom de improviso. Felipe Luís parecia convicto, como quem carrega a responsabilidade de liderar um elenco e tomar decisões difíceis. O vídeo, gravado após uma reunião interna, rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de especulações sobre os motivos que levaram o treinador a decretar o fim do ciclo de Samuel Lino no clube. Torcedores do Flamengo reagiram com surpresa e até indignação. Muitos não esperavam uma ruptura tão direta, já que Samuel Lino vinha sendo apontado como uma das peças promissoras do elenco. A frase de Felipe Luís, seca e definitiva, deixou claro que não havia espaço para interpretações: a passagem do jogador pelo clube estava encerrada. Nos programas esportivos, o tema dominou as pautas. Analistas se dividiram entre aqueles que defendem a postura firme do treinador e os que acreditam que a decisão poderia ter sido comunicada de forma mais diplomática. O consenso, no entanto, é que a frase de Felipe Luís não foi apenas uma opinião, mas sim uma decisão oficial. A diretoria do Flamengo, pressionada pela repercussão, preferiu adotar cautela. Em nota, destacou que respeita a posição do treinador e que o planejamento para 2026 já prevê ajustes no elenco. Ainda assim, a ausência de detalhes sobre os motivos da saída de Samuel Lino alimenta teorias e mantém o clima de mistério. Samuel Lino, até o momento, não se pronunciou publicamente. Seu silêncio apenas aumenta a curiosidade e a ansiedade dos torcedores. Muitos aguardam uma declaração que possa esclarecer se a saída foi motivada por questões técnicas, disciplinares ou estratégicas. A torcida organizada já começou a se mobilizar. Faixas e mensagens de apoio ao jogador foram vistas em treinos e jogos recentes, demonstrando que parte da massa rubro-negra não concorda com a decisão. Esse movimento popular pode influenciar os próximos passos da diretoria e até mesmo gerar tensão interna. Rivais, por outro lado, aproveitaram o momento para provocar. Em redes sociais, surgiram memes e ironias sobre a frase de Felipe Luís, mas também houve quem reconhecesse que a decisão é corajosa e mostra o pulso firme do treinador na condução do elenco.
Ex-jogadores e comentaristas renomados se manifestaram sobre o caso. Alguns destacaram que a postura de Felipe Luiz é típica de líderes que não têm medo de tomar decisões difíceis. Outros lembraram que o futebol moderno exige gestão de grupo e que rupturas podem ser necessárias para manter o equilíbrio interno. A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Veículos esportivos da Europa e da América Latina destacaram a ousadia do treinador em decretar o fim do ciclo de um jogador de forma tão pública e direta. O episódio reforça a imagem do Flamengo como um clube que não teme decisões polêmicas. Dentro do elenco, a frase de Felipe Luiz gerou impacto imediato. Jogadores mais próximos de Samuel Lino demonstraram surpresa, enquanto outros preferiram não comentar. O clima é de expectativa sobre como a saída será conduzida e quais serão os próximos reforços para ocupar a vaga deixada. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que a saída de Samuel Lino pode afetar a venda de camisas e o engajamento de parte da torcida. Ao mesmo tempo, abre espaço para novos nomes e para a valorização de outros jogadores que podem assumir protagonismo. A rivalidade entre Flamengo e outros clubes ganha novos contornos com a notícia. Muitos acreditam que Samuel Lino pode ser alvo de equipes brasileiras ou estrangeiras, o que adiciona mais emoção ao mercado da bola e aumenta a curiosidade sobre seu futuro. O episódio também reacende debates sobre a relação entre técnicos e jogadores. A frase de Felipe Luiz mostra que, no Flamengo, o comando técnico tem voz ativa e poder de decisão. Essa postura pode fortalecer a autoridade do treinador, mas também gerar resistência entre atletas que esperam maior diálogo. Torcedores comuns relatam sentimentos de frustração e desconfiança. Muitos afirmam que Samuel Lino ainda tinha muito a oferecer e que sua saída representa uma perda significativa. Outros, mais pragmáticos, acreditam que o clube precisa seguir em frente e confiar no planejamento da comissão técnica. A narrativa construída em torno da frase "o tempo dele aqui se encerrou" já entrou para a história como uma das mais impactantes do futebol brasileiro em 2025. Independentemente da veracidade dos motivos, ela conseguiu abalar estruturas e colocar em xeque a confiança dos torcedores na gestão do elenco. O futuro de Samuel Lino é tema de intensas especulações. Alguns acreditam que ele pode retornar à Europa, enquanto outros apostam em uma transferência para clubes brasileiros que buscam reforços de peso. Seu destino, no entanto, permanece incerto. Felipe Luiz, por sua vez, reforça sua imagem como líder firme e decidido. A frase mostra que ele não teme críticas e que está disposto a tomar medidas drásticas para manter o equilíbrio do grupo. Essa postura pode consolidar sua autoridade e marcar sua trajetória como treinador. A temporada segue, mas a sombra da declaração de Felipe Luiz permanecerá presente. Torcedores, dirigentes e jornalistas acompanharão cada passo do caso, em busca de respostas e desdobramentos. O episódio promete marcar não apenas o ano, mas toda uma era do Flamengo. No fim das contas, a revelação de Felipe Luiz sobre Samuel Lino é mais do que uma frase polêmica. É um acontecimento que mexe com torcidas, diretoria e imprensa, reacende rivalidades e coloca o Flamengo diante de um desafio inesperado: provar que ainda é capaz de oferecer credibilidade, emoção e resultados legítimos dentro das quatro linhas. A repercussão da frase de Felipe Luiz sobre Samuel Lino continua a reverberar intensamente no cenário esportivo. A declaração "o tempo dele aqui se encerrou" não apenas surpreendeu os torcedores, mas também abriu espaço para uma enxurrada de debates sobre a forma como o Flamengo conduz suas decisões internas. O impacto foi imediato, e a notícia segue dominando as manchetes e programas esportivos. Entre os torcedores rubro-negros, o sentimento é de divisão. Parte da torcida entende que Felipe Luiz, como técnico e líder, tem autoridade para tomar decisões firmes e que sua postura reforça a disciplina dentro do elenco. Outra parte, no entanto, acredita que Samuel Lino ainda tinha muito a oferecer e que sua saída representa uma perda significativa para o time. Essa polarização intensifica o debate nas arquibancadas e nas redes sociais. A imprensa esportiva nacional dedica espaço diário ao assunto. Colunistas e comentaristas discutem se a decisão foi motivada por questões técnicas, disciplinares ou estratégicas. Alguns defendem que o treinador agiu com coragem ao expor sua posição de forma tão clara, enquanto outros criticam a falta de diálogo e diplomacia na condução do caso.
A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Veículos esportivos da Europa e da América Latina destacaram a ousadia do treinador em decretar publicamente o fim do ciclo de um jogador. Essa repercussão global reforça a imagem do Flamengo como um clube que não teme decisões polêmicas e que está disposto a assumir riscos em busca de resultados. Dentro do elenco, a saída de Samuel Lino gerou impacto emocional. Companheiros de equipe demonstraram surpresa e até tristeza com a decisão, mas também ressaltaram que respeitam a autoridade do treinador. O clima é de expectativa sobre quem ocupará a vaga deixada e como o time se reorganizará para manter o alto nível competitivo. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que a saída pode afetar a venda de camisas e o engajamento de parte da torcida. Ao mesmo tempo, abre espaço para novos nomes e para a valorização de outros jogadores que podem assumir protagonismo. O mercado da bola já especula possíveis destinos para Samuel Lino, aumentando ainda mais a curiosidade dos torcedores. A rivalidade entre Flamengo e outros clubes ganha novos contornos com a notícia. Muitos acreditam que Samuel Lino pode ser alvo de equipes brasileiras ou estrangeiras, o que adiciona mais emoção ao mercado de transferências e intensifica a disputa por reforços de peso. No fim das contas, a repercussão da frase de Felipe Luiz mostra como uma única declaração pode abalar estruturas inteiras. O episódio não apenas mexe com o elenco e a torcida, mas também reacende debates sobre liderança, disciplina e gestão esportiva. O caso promete marcar não apenas a temporada, mas também a trajetória do treinador e do próprio Flamengo nos próximos anos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.